Ó Pai, eterno e inefável. Você teme a Deus? Temo. E sei que tudo tá no propósito, tanto a língua. Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Pra enfrentar os religiosos. Príncipe da paz. Ui! Com apenas 1,5 litro, Rabatos Prime. Eu te batizo. Deus vai revelar pra mim teu nome, seu dia, mês, ano que você nasceu, a situação que você se encontra. Você não acredita? Eu desafio você. Antigamente, desde a época do apóstolo Paulo, se era anunciado e pregado que futuramente iriam surgir falsos profetas e pessoas distorcendo o evangelho. E infelizmente isso aconteceu. Muitos, após verem esse vídeo, vão ir contra, mas os que seguem Jesus em espírito e em verdade concordarão com o que eu direi aqui e deixarão seu like e a sua inscrição. Tá, é brincadeira. Você se inscreve se você quiser, mas se puder, dê uma forcinha aí. O evangelho inclusivo é basicamente você querer justificar por si mesmo um pecado que é bíblico, só para continuar cometendo. Um exemplo disso é a homossexualidade. Hoje em dia existem igrejas só para LGBTs, e isso é uma loucura e falta de conhecimento. Eu imagino quanto o diabo deve estar gostando dessa história toda. Tem vários textos na Bíblia que comprovam que a homossexualidade é inaceitável aos olhos de Deus. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas ainda assim, mesmo eles sabendo que esses versículos existem, eles falam que está fora de contexto e que Deus nos aceita como nós somos. Eu concordo em partes em relação a isso. Para você se arrepender, você tem que vir como está, sujo pelo pecado. Mas quando se converter verdadeiramente, Cristo não vai querer que você tenha os mesmos hábitos antigos que são vergonhosos. Tanto que na Bíblia diz que quem está com Cristo é uma nova criação, ou seja, sem hábitos do velho homem. Nós somos como uma espada torta. Cristo é o ferreiro que, com o seu martelo, nos conserta e nos molda para sermos uma nova espada. Mas para se criar uma nova espada, é necessário se passar pelo fogo, ou seja, a renúncia. Jesus disse em sua palavra: se alguém quiser ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. Esses cristãos LGBTs não gostam de ouvir o Pastor Trovão ou Eliseu Rodrigues. Nada disso. Caiu fora. Eles querem saber mesmo é daqueles pastores homossexuais que acolhem o pecado da pessoa, mas que não pregam sobre renúncia e ainda por cima distorcem completamente a Bíblia só para o Evangelho se adequar a eles. Mas o Evangelho não deve se adequar a você, mas sim você ao Evangelho. E é impressionante como todas as profecias da Bíblia se cumprem. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta a Timóteo. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas olha, pessoal, não acaba por aí. Existem também os falsos profetas. Na época de Jesus, existiam líderes religiosos, que eram denominados de escribas e fariseus. Eles condenavam as pessoas por um só pecado que elas cometiam e prezavam acima de tudo e até de Deus
a tradição judaica. Jesus vem no Novo Testamento reprovando todos eles, porque eles não viviam o que pregavam. Pelo contrário, eles viviam uma vida pior daqueles que eles condenavam. Então, um certo dia, Jesus foi ter uma conversa bem amigável com eles, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Assim como o copo, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. E hoje em dia nada mudou. Nas igrejas, muitos pastores agem como fariseus. Eles enganam muitas pessoas e as condenam. Pregam sobre bênçãos, carros, dinheiros e mansões novas. Promessas vazias, dizendo que Deus mandou falar isso ou aquilo. E pior, eles contam histórias dizendo que se você não dar o dízimo, o devorador vai vir e comer todas as suas bênçãos. Aonde que isso está escrito na Bíblia? O máximo que se dá para usar é Malaquias 3:11, mas aqui ele repreende o devorador, e o devorador é apenas uma tradução diferente para definir gafanhoto. Mas Deus repreendeu esse devorador, e ele não deixará comer as plantações. Eles sempre gostam de usar Malaquias 3:10 como exemplo, porque lá diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. Mas esse versículo é para Israel, porque os sacerdotes, os levitas, os órfãos e as viúvas presentes eram dependentes desse dinheiro. Aquilo era o único sustento deles, pois esse foi o único trabalho que Deus estabeleceu para eles. Então a vida deles era 100% devota a Deus. Hoje, estamos na graça de Cristo. Você não precisa obrigatoriamente dar o dízimo, como esses falsos líderes afirmam. Você dá se quiser ajudar a igreja ou reformar ela. Os que trabalham no templo, é do templo que recebem os seus alimentos, e os que oferecem sacrifícios no altar, recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Hoje em dia não existe mais templo. Para o pastor existem vários empregos bons e honestos que ele pode trabalhar, porque fazendo sua parte no trabalho está sendo devoto a Deus. Quando vocês forem comer ou beber ou fazerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O pastor só está enganando os dizimistas. Primeiro, porque eles não sabem nada de Bíblia e um versículo fora de contexto faz total sentido para eles. E o pastor é um sem-vergonha que quer conseguir mais e mais dinheiro. Mas e você? O que fazer em relação a isso tudo? Primeiro, leia sua Bíblia em casa, ore, estude ela, e quando você for para a igreja e perceber que o pastor que você mais gostava soltou uma baita heresia, é só não absorver. O seu objetivo indo lá foi louvar ao Senhor, e não seguir a doutrina da igreja, mas a de Cristo. Então não deixe seu coração amargurado por causa desses falsos profetas. Apenas se dediquem melhor a si mesmo como cristão, porque aquele pastor vai ter que prestar contas a Deus no último dia. Mas como você não absorveu aquela palavra e seguiu a doutrina de Cristo, você está livre da condenação que esse pastor receberá. Deixe tudo nas mãos de Deus e Ele irá resolver tudo isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e tamo junto com Cristo.